Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá. Sou uma mulher de 45 anos e recentemente me separei do meu marido. Estou escrevendo isto para contar a triste história do meu marido, que, como alguém que abre a barriga da galinha dos ovos de ouro, acabou destruindo algo valioso. Conheci meu marido, que é um ano mais novo que eu, em uma reunião com amigos em comum. No início, não sabíamos nada um do outro, além dos nossos nomes, mas ele mostrou um interesse muito claro em mim desde o começo. Eu também não me senti incomodada, então, depois desse encontro, nos vimos mais 2 ou 3 vezes. Na verdade, toda vez que nos encontrávamos, ele planejava cuidadosamente para onde iríamos e do que falaríamos, e esse cuidado me impressionou. Não senti que ele estava apenas tentando me conquistar, mas que realmente pensava seriamente nos nossos encontros, o que me deu confiança nele. Achei que ele era uma pessoa madura e quando soube que era um ano mais novo que eu, fiquei bastante surpresa e passei a gostar ainda mais dele. Depois disso, tivemos um namoro curto de 6 meses e prometemos nos casar. Não foi porque havia um bebê a caminho ou algo do tipo. Posso dizer que foi o amor que naturalmente nos levou ao casamento. No entanto, para ser sincera, não posso dizer que nos conhecíamos bem, porque o tempo que passamos juntos foi curto. Portanto, embora já tivéssemos prometido nos casar e começado a fazer os preparativos para o casamento, a cada dia descobríamos muitas coisas novas um sobre o outro. E sendo ainda mais honesta, algumas dessas coisas me preocuparam bastante, porque não pareciam estar totalmente certas. O problema é que eu estava tão cega pelo amor que não consegui parar para analisar a situação com clareza. Alguns amigos me avisaram que eu deveria ser mais sensata, mas, naquela época, essas palavras não fizeram efeito. Agora que penso nisso, meu marido e eu éramos muito diferentes em termos das nossas condições de vida. Para começar, deixe-me falar um pouco sobre mim. Cresci em um ambiente relativamente confortável. Meu pai era um alto funcionário de uma empresa pública e minha mãe era professora de uma escola secundária, então vivia aproveitando muitas coisas sem passar por necessidades. Embora meus pais fossem rígidos, sempre me apoiaram em tudo o que estava relacionado aos meus estudos, permitindo que eu seguisse qualquer coisa que quisesse. Além disso, quando estava prestes a entrar no ensino médio, meus avós faleceram e deixaram ao meu pai uma quantidade considerável de terras. Exatamente 7 anos depois, essas terras foram desenvolvidas e meu pai recebeu uma grande compensação. Por outro lado, o pai do meu marido tentou vários negócios, mas nenhum foi bem sucedido. Na verdade, toda vez que ele começava um novo negócio, a situação financeira da família piorava. Até que quando meu marido tinha acabado de entrar na universidade, a família estava à beira do colapso, a ponto de a casa ser leiloada. Então, seu pai e sua mãe tiveram que se divorciar ficticiamente, e ele acabou em falência. Mas isso não foi tudo. Meu marido é o mais novo de 3 irmãos. Ele tem um irmão mais velho e uma irmã mais velha que já estava divorciada quando nos casamos e criava sozinha seus 2 filhos. Não sei exatamente porque ela se divorciou, mas considerando que ela tem a guarda das crianças, parece que a culpa não foi dela. No entanto, depois do divórcio, o ex-marido dela parou de pagar a pensão alimentícia alegando que não tinha dinheiro, o que a colocou em uma situação financeira muito difícil. E quanto ao meu cunhado, ele tentou seguir os passos do pai e abrir negócios, mas quando nos casamos, ele estava trabalhando em um supermercado. Minha cunhada, por algum motivo, estava em casa, então meu cunhado era o único responsável pelo sustento da família, com 2 filhos adolescentes. Mas, apesar de tudo isso, eu estava bem. Meu marido me dizia para não me preocupar com a maneira como seus pais, seu irmão ou sua irmã viviam, já que cada um tinha a sua própria vida e não deveríamos carregar os problemas dos outros. De fato, quando fui conhecer meus sogros, minha sogra foi a primeira a nos dizer que a única coisa que importava para eles era que nós 2 vivêssemos bem. E eu, ingenuamente, acreditei nessas palavras. Eles me disseram que não esperavam nada de mim porque não tinham nada para me oferecer, e até disseram que não era necessário trazer presentes de compromisso. Por outro lado, minha família não estava muito feliz com o meu casamento. Meu pai, em particular, embora gostasse do meu marido, estava preocupado porque nem meus sogros nem nenhum dos seus filhos pareciam estar bem estabelecidos na vida. Mas minha mãe ficou do meu lado. Na verdade, quando meus pais se casaram, os pais da minha mãe, ou seja, meus avós maternos, estavam em uma situação financeira difícil e se opuseram muito ao casamento deles. Assim, até a morte dos meus avós, minha mãe e eles não tiveram um bom relacionamento.
Minha mãe dizia que lembrava o quanto sua vida tinha sido difícil e convenceu meu pai de que, se de qualquer maneira íamos nos casar, não se opusesse, porque fazer isso só traria dor. Graças à minha mãe, pude me casar com meu marido. Claro, quando nos divorciamos, me senti muito mal por ela. De qualquer forma, começamos nossa vida de casados em um pequeno apartamento que conseguimos alugar com a soma das nossas economias. Meus pais se ofereceram para nos ajudar a comprar uma casa, mas preferi pedir que me emprestassem esse dinheiro para o meu negócio. A verdade é que eu já tinha pensado no meu negócio há muito tempo e planejava deixar meu emprego para me dedicar a ele depois de me casar. De qualquer forma, se eu tivesse filhos, teria que tirar uma licença maternidade e depois voltar ao trabalho com a preocupação de ser vista como alguém que não estava comprometida com a empresa, e eu não queria viver assim. Como um comentário à parte, quando mencionei minha ideia de negócio, meu pai concordou, mas minha mãe se opôs. Meu pai achava que era bom tentar qualquer coisa, enquanto minha mãe acreditava que eu não deveria fazer isso porque seria difícil para uma mulher administrar um negócio. Mas, no final, ambos confiaram em mim. Então, pouco depois do casamento, deixei meu emprego. Não vou entrar em detalhes sobre o meu negócio para não ser reconhecida, mas exigiu um investimento inicial considerável. E esse investimento inicial, felizmente, foi fornecido pelos meus pais. Graças à ajuda deles, pude começar a fazer o que realmente queria sem passar pelas dificuldades que outras pessoas enfrentam. Durante o primeiro ano, embora me sentisse mal pelo meu marido, dediquei toda a minha energia ao negócio. Se meu marido não tivesse sido compreensivo, eu não teria conseguido fazer meu negócio crescer tão rapidamente. Reconheço essa parte. Depois de 2 anos, meu negócio já gerava mais de $10.000 por mês. Com esse dinheiro, comecei a dar $1.000 por mês aos meus pais. Não era tanto um presente ou uma mesada, mas uma espécie de dividendo por terem confiado em mim e investido em mim. Meus pais inicialmente se recusaram firmemente a aceitar, dizendo que não podiam receber, mas continuei enviando e no final, meu pai aceitou com prazer. Meu marido sabia de tudo isso. Falando nisso, eu não queria ter nenhum segredo com meu marido no que diz respeito ao dinheiro. Porque, embora ele dissesse que não se importava, eu podia ver que, quanto mais sucesso meu negócio fazia, mais ele se sentia inferior. Por isso, sempre tentei ser honesta e falar abertamente sobre tudo. Não queria que um dia surgisse algo pequeno que depois se tornasse um problema maior, onde ele me acusasse de menosprezá-lo. Vocês sabem, alguns homens ficam com ciúmes e se amargam quando suas esposas são mais bem-sucedidas do que eles. Embora eu não achasse que meu marido fosse desse tipo, preferi manter tudo claro por precaução. E parece que foi isso que causou o problema. Um dia, meu marido me perguntou de forma sutil se eu poderia dar um emprego à sua irmã no meu negócio. Mas o meu negócio depende muito de computadores, então alguém sem experiência teria dificuldades para se adaptar. Por isso, eu disse ao meu marido que seria complicado, e ele respondeu que não importava se não fosse um trabalho de escritório, que qualquer coisa serviria. Mas, por mais que eu pensasse, não conseguia encontrar um cargo para oferecer, e sendo honesta, eu também não me sentia à vontade com a ideia de trabalhar no mesmo escritório que a irmã dele. Então, eu disse que sentia muito, mas que não seria possível. Depois perguntei se a irmã dele estava passando por dificuldades financeiras. Foi então que meu marido confessou que, desde o ano passado, estava enviando $300 por mês para ajudar nas despesas da irmã. Ele também estava pagando as contas dos celulares dos sobrinhos, o que me deixou bastante surpresa. Eu sabia que estava dando uma mesada generosa ao meu marido desde que o meu negócio começou a ir bem, mas não fazia ideia de que ele estava ajudando a irmã com esse dinheiro. De repente, pensei em perguntar se ele estava ajudando apenas a irmã, e ele disse que não. Acontece que o irmão dele também descobriu que ele estava ajudando a irmã e ficou muito bravo. O irmão dele o chamou e relembrou o quanto ele e a irmã tinham sofrido quando o negócio do pai fracassou, enquanto o meu marido, sendo o mais novo e ainda um estudante, não pôde ajudar em nada. Ele disse que agora meu marido tinha a chance de compensar o que não pôde fazer naquela época. E o meu marido, em vez de recusar, começou a dar dinheiro ao irmão porque achou que ele tinha razão. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Me perguntei como o meu marido podia ser tão fraco. Sinceramente, achei que não era meu lugar criticar como o meu marido gastava a mesada dele. Além disso, ele estava ajudando a família, não estranhos, então eu não queria parecer mesquinha a respeito. Mas considerando que já estávamos dando $500 por mês aos meus sogros separadamente, fiquei bastante incomodada ao saber que ele também estava enviando dinheiro ao irmão e à irmã.
Mesmo assim, eu não questionei mais e simplesmente pedi a ele que, da próxima vez que precisasse enviar dinheiro para a família, consultasse a mim primeiro e não tomasse decisões por conta própria. Eu disse que descobrir esse tipo de coisa dessa maneira me fazia sentir desconfortável e irritada. Meu marido admitiu que não tinha pensado bem e se desculpou, então deixamos isso de lado. Por outro lado, eu estava planejando comprar um carro novo para a minha mãe no Dia das Mães. O carro da minha mãe tinha quase 10 anos, então já estava velho, e eu queria dar a ela um bom presente. Além disso, pensei que não precisava de uma desculpa elaborada, já que eu ia comprá-lo com o meu dinheiro. Felizmente, meu marido não disse nada e me deu liberdade para fazer o que quisesse, então achei que não haveria problemas. Alguns dias depois, fomos visitar os meus sogros. O aniversário da minha sogra e o Dia das Mães caem com apenas 3 dias de diferença, então decidimos comemorá-los juntos. A casa dos meus sogros fica a 1 hora de carro da nossa, e como toda a família deveria se reunir, organizamos um jantar no fim de semana. Quando chegamos à casa dos meus sogros no dia combinado, estavam presentes meu cunhado, sua família, minha cunhada e seus filhos, todos já haviam chegado. O mais surpreendente foi que tínhamos combinado de jantar em casa, então eu trouxe costelas e outros pratos. Mas acontece que minha cunhada e meu cunhado chegaram de mãos vazias. E para completar, minha cunhada disse que se as crianças queriam tanto carne, seria melhor irmos comer fora. Se tivessem-me dito isso desde o começo, eu não teria passado todo aquele tempo preparando as costelas e outras coisas, certo? Mas como eu já tinha preparado tudo, achei que seria errado levar de volta o que eu tinha trazido, então disse que deixaria a comida para os meus sogros. Mas depois minha sogra, em vez de aceitar, decidiu dar tudo para minha cunhada e meu cunhado, o que me deixou bastante irritada. Então, fomos a um restaurante próximo. Começamos pedindo 15 porções de costelas de porco e alguns vinhos bons. Não demorou muito para que, com um pouco de vinho, as coisas começassem a sair do controle. Meu sogro foi o primeiro a mencionar que sabia que eu ia comprar um carro novo para a minha mãe. Ele disse que meus pais tinham uma vida fácil, recebendo dinheiro mensal e até um carro novo, graças a ter uma filha bem-sucedida. Sinceramente, o tom em que ele disse isso não me agradou muito, mas pensei que poderia ser por causa da bebida, então tentei não levar muito a sério. Mas depois minha sogra acrescentou que, embora não esperasse que fizéssemos o mesmo, achava um pouco injusto e que, pelo menos, deveríamos fazer um esforço para imitá-los. Ela até disse em tom sarcástico que se contentariam com uma motocicleta. As palavras dela tinham um tom que me incomodou. Então, minha cunhada interveio com um comentário sarcástico, dizendo que se fôssemos comprar algo para eles, já estava na hora de pelo menos comprarmos uma bicicleta. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. E enquanto eu ainda estava surpresa, minha cunhada continuou, dizendo como era possível que meus sogros não tivessem nem um carro velho, enquanto eu estava pensando em comprar um carro novo para a minha mãe. Honestamente, eu queria dizer a eles que cuidassem de seus próprios assuntos, mas não queria causar uma cena na frente das crianças. No final, decidi ignorar. Logo depois que paguei o jantar, que custou um pouco mais de $1000, meu cunhado fez um comentário sarcástico, dizendo que deveríamos ter ido a um restaurante muito mais luxuoso, porque a comida tinha saído muito barata, o que me irritou muito. Afinal, $1000 não é uma quantia pequena de dinheiro para uma refeição. Quanto mais eu pensava, mais irritada ficava. Sentia que tinha gastado o dinheiro para depois ser criticada, o que me deixava realmente mal. Tentei-me convencer de que tudo se devia ao fato de que estavam um pouco bêbados. Mas depois pensei no que minha cunhada disse. No final das contas, meus sogros não têm carro, então deve ser desconfortável para eles. Me perguntei se eu tinha sido indiferente demais e que talvez meu marido não tivesse tido coragem de mencionar isso por vergonha. Então decidi falar com minha cunhada e meu cunhado. Propus que, já que o assunto tinha surgido, deveríamos comprar um carro para os meus sogros. Eu estava pensando em um carro normal, quer dizer, não tão luxuoso, mas também não pequeno, e já que fui eu que sugeri, me ofereci para pagar metade. Mas pedi que eles cuidassem da outra metade entre os dois. No entanto, meu cunhado foi o primeiro a recusar, dizendo que não tinha dinheiro. Minha cunhada também disse que não podia porque não tinha uma quantia para pagar um carro. Então, eu disse a eles que deixaríamos isso para outra ocasião em que tivessem os meios para fazer isso. No entanto, alguns dias depois, minha cunhada me ligou e insistiu que, já que o assunto havia surgido, deveríamos fazer isso de qualquer maneira e que eu deveria pagar o carro por completo. Ela prometeu que depois me devolveriam o dinheiro aos poucos quando pudessem. Será que ela realmente esperava que eu acreditasse nisso?
Eu disse que não podia fazer isso, e então meu cunhado também entrou na ligação. Foi quando percebi que os dois estavam juntos. Meu cunhado disse que não era brincadeira, que não ficariam com o dinheiro e que eu deveria comprar o carro primeiro. Eles até disseram que já haviam contado aos meus sogros que comprariam um carro para eles. Não podia acreditar que fossem tão irresponsáveis. Estava tão irritada que disse que, se realmente quisessem comprar um carro, que fizessem um empréstimo ou o que fosse, mas que eu não pagaria tudo sozinha. Eu disse a eles para não compararem minha família com a deles, porque meus pais foram os que investiram no meu negócio e me ajudaram a chegar onde estou, enquanto meus sogros só me desejaram boa sorte. Perguntei a eles como podiam esperar que eu fizesse o mesmo por ambas as famílias. Sinceramente, se a coisa tivesse parado por aí, eu não teria pensado em divórcio. Eu simplesmente teria pensado que minha cunhada e meu cunhado não tinham vergonha nem bom senso e teria deixado passar. Mas o que realmente fez o copo transbordar foi a reação do meu marido quando contei o que aconteceu naquela noite. Sua resposta foi totalmente inesperada. Ele me olhou e disse que antes de recusar a ideia por completo, eu deveria ter consultado ele. Eu respondi que não havia nada para consultar, que se eles não podiam pagar a parte deles, não podiam comprar um carro e que não havia mais o que discutir. Então meu marido me disse que, embora nunca tivesse mencionado, ele se sentia mal porque, enquanto eu dava $1000 por mês para os meus pais, para os dele dávamos apenas $500. Ele me acusou de ser egoísta e de não ter consideração. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Gritei para ele que, embora dessemos apenas $500 para os pais dele, também estávamos ajudando o irmão e a irmã dele, e além disso, eu que dava a ele a mesada, e isso não contava. Ele respondeu que essa era a mesada dele e que eu não deveria me meter em como ele gastava. Eu disse que essa mesada saía do meu bolso, mas mesmo assim ele me acusava de não respeitar a família dele. Basicamente, ele não tinha nenhum argumento lógico, estava apenas sendo teimoso e mal-humorado. Me perguntei o que aconteceu com o homem com quem me casei, que sempre ouvia o que eu dizia e era razoável. De repente, fiquei muito triste, então disse que devíamos parar de falar. Eu disse que ambos estávamos muito alterados e que o melhor seria encerrar a conversa. Mas meu marido não me deixava ir. Ele exigiu que eu prometesse naquele momento que compraríamos o carro para os pais dele. Depois de cerca de 30 minutos de discussão, fiquei cansada e disse que já estava bem, que eu não podia acreditar no tipo de homem em que ele tinha se transformado, e que eu estava esgotada. Sinceramente, se naquele momento meu marido tivesse se desculpado e recobrado o juízo, provavelmente eu teria cedido. Mas, em vez disso, ele disse que também não gostava de mulheres como eu que se gabavam de dinheiro. Disse que garantiria que eu desse dinheiro suficiente para comprar o carro. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, até me fez rir. Perguntei se ele realmente achava que tinha feito uma contribuição significativa para o nosso casamento, e quando percebi que eu também estava esgotada, decidi que não me importava se eu magoasse os sentimentos dele e disse coisas muito duras. Então, meu marido disse que não me deixaria em paz. Ele tentou agarrar meu cabelo, mas fiquei com medo e corri para a porta, pegando as chaves do carro. Dirigi até a casa dos meus pais. A viagem durou mais de 2 horas e durante todo o trajeto, sem meu telefone, eu sentia como se meu marido estivesse me perseguindo. Eu estava tão assustada que tremia de medo e suava frio. Finalmente, cheguei à casa dos meus pais. Quando meu pai me viu, me perguntou o que tinha acontecido, e não sei ao certo como expliquei, mas ele contatou um amigo policial, e juntos voltamos para minha casa. Quando abrimos a porta, a casa estava uma bagunça. Meu marido, incapaz de controlar sua raiva, tinha destruído tudo, inclusive a televisão. Senti um calafrio por todo o corpo. Não podia acreditar que tinha passado quase 3 anos da minha vida com um homem assim. Quando meu marido viu que eu tinha chegado com meu pai e a polícia, tentou-se desculpar dizendo que havia caído e por isso tudo estava quebrado, o que obviamente ninguém acreditou. Com a ajuda do amigo do meu pai, a polícia levou meu marido para a delegacia, e eu aproveitei para pegar todas as minhas coisas e voltar para a casa dos meus pais. Depois disso, contratei um advogado. Acusei meu marido de destruição de propriedade, ameaças e vários outros crimes. Foi então que meu marido, finalmente percebendo o que havia feito, implorou para que eu o perdoasse, dizendo que tinha perdido a cabeça por um momento e que, pelo tempo que passamos juntos, eu deixasse passar dessa vez. Ele prometeu que não se aproximaria de mim se chegássemos a um acordo. Não só ele, mas também meus sogros, meu cunhado e minha cunhada começaram a me ligar e enviar mensagens sem parar.
Foi tão opressor que finalmente mudei meu número de telefone e disse a eles que não haveria acordo nem indulgência, que resolveríamos isso legalmente. Sinceramente, não é que eu me sinta completamente aliviada agora que tudo chegou a esse ponto. Tenho receio de que, por não chegar a um acordo, possa enfrentar mais problemas. Mas, depois de ter cedido tanto ao meu marido, decidi que não vou mais dar a ele o que ele quer. Embora eu tenha um pouco de medo de enfrentar essas pessoas, vou tentar me manter firme e superar tudo. Peço o apoio de vocês. Eu também apoio todos vocês. Muito obrigada. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.